Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E vou comentar nesse vídeo algumas coisas a respeito do que tem acontecido na igreja nos últimos dias. Nesse mês de janeiro está tendo uma reunião, que começou lá do dia 22 de janeiro até o dia 29 de janeiro. Teve aí um encontro, ecumênico dos anglicanos com os católicos romanos, Ou seja, o encontro dos padres, arcebispos, bispos da igreja anglicana, junto com os padres e bispos da igreja católica. Tá? A ideia do caminhar juntos, esse ano de 2024 está se preparando, um ano de oração, segundo o Papa Francisco, para um ano de reflexão, de oração, para se preparar para o jubileu do ano que vem, ano de 2025. E teve um encontro com os anglicanos, Inclusive, um bispo anglicano celebrou uma missa em uma igreja católica, lá em Roma. Isso tudo aconteceu, está lá no site do Vatican News. O Papa Francisco recebeu uma bênção do arcebispo da Catuária, arcebispo principal, entre aspas, seria como se fosse o Papa da Igreja Anglicana, o Justin Webb, que ele é o principal, ele é como se fosse o líder, na verdade ele é o líder da Igreja Anglicana, que tem o arcebispo da Igreja Anglicana e um outro que seria também como se fosse um papa da Igreja Anglicana é o rei da Inglaterra. A Igreja Anglicana é como se fosse uma paródia da Igreja Católica, que se originou, a grosso modo, vou falar aqui a grosso modo, se originou de um desejo, de um capricho do rei da Inglaterra, no tempo que se originou essa igreja. Na época, o rei da Inglaterra, os reis da Inglaterra tinham um bom convívio, a Igreja Católica com a Inglaterra, normalmente. Só que existiu um dia que o rei ele queria casar de novo, se separar da esposa e se casar novamente. Aí a Igreja Católica não permite o casamento segundo união, principalmente naqueles tempos. Então, quando o rei foi contrariado, o que acontece? Ele cortou laços com a Igreja Católica e começou a preparar sua própria religião. Aí criou-se a Igreja Anglicana. Isso eu falo a grosso modo, por cima, que é na época que estava também se originando o protestantismo também, na Europa, Martim Lutero. Nessas mesmas épocas, nessas décadas seguintes, foram surgindo esses cismas, esses cismas com a Igreja Católica. Começou toda essa confusão. O protestantismo com Lutero, depois veio a Igreja Anglicana. Então a Igreja Anglicana ela se desliga da Igreja Católica, que é o rei decide, olha, se não vai aceitar, eu vou montar a minha própria Igreja Católica. Então a Igreja Católica Anglicana se parece com a Igreja Católica, tem imagens, tem as catedrais, os padres, bispos, só que é uma paródia do que era o desejo de muita gente que fosse a Igreja Católica Romana. O desejo do rei era que a Igreja Católica aprovasse a segunda união do rei, só que não aprovou, o Papa da época não aprovou, então se originou a Igreja Anglicana mais tarde. E aí a Igreja Anglicana, o que acontece? Nos dias atuais, a Igreja Anglicana ela é dividida, só que em muitos casos ela aprova, na grande maioria, aprova o casamento gay, em algumas partes, em alguns lugares, não são todos, aprova as mulheres serem sacerdotes, mulheres sacerdotisas, elas se ordenarem. Lá tem a Eucaristia Anglicana, inclusive a Eucaristia Anglicana foi celebrada em uma igreja católica romana lá mesmo na Itália, em Roma, isso é verídico, aconteceu. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Existe, nós sabemos que nós temos que ter diálogo com todas as religiões. São Paulo ele tinha diálogo com pessoas de outras religiões, pessoas de outras crenças. Mas esse caso é muito grave também,
por conta que esse diálogo não está sendo bem um diálogo, está sendo quase uma concordância. Hoje o mundo e a igreja hoje, muitos líderes da nossa igreja, estão vendo que não é necessária a conversão. Eu não preciso ser católico mais para eu seguir Cristo. Está tudo bem indo lá, temos as nossas divergências, mas vamos nos unir. E não importa, eu posso receber uma oração de um anglicano, de um protestante. Aí vira aquelas palavras dúbias, né? Aquelas meias palavras. Aí fala, mas a bênção, eu posso receber a bênção, Deus te abençoe de um pastor protestante, ou um Deus te abençoe. Aí começa aquela confusão do que é uma bênção, do que significa ser uma bênção, né? Então aí aquela confusão toda, eu vou abençoar o casal homossexual, mas só que é abençoar pessoas, não é o pecado, não é a união deles. Então vira toda aquela confusão, só que no fundo, a intenção é a unificação da religião, tá? Muitos já não acreditam mais que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, a igreja que Jesus fundou e que nós temos que ficar nela. Os de fora não precisam lutar para se converter, não precisam conhecer a igreja. Tá? A igreja católica vai abraçar todo mundo e você não precisa ser católico. Tá? Essa é a realidade dos dias atuais. Por isso que nós vemos aí esses diálogos. Mas os outros papas também se encontraram. Sim, isso é normal. Papa Bento XVI, Papa João Paulo II, outros papas se encontraram com líderes de outras religiões. Isso é totalmente normal. Para ter um diálogo saudável. Tá? O ecumenismo saudável é você ter um diálogo, mas você ter a sua posição. Eu sou católico e eu desejo que você se converta para a minha crença, para a crença católica. Volte para a igreja. Isso foi palavras, por exemplo, do Papa Bento XVI. Papa Bento XVI, ele falava numa época, alguns tempos atrás, estava tendo uma crise na igreja anglicana, as pessoas estavam saindo, por causa que começou a aprovar o casamento homossexual na igreja anglicana. Então o Papa Bento XVI aconselhava, volte para a igreja católica. Aqueles anglicanos decepcionados, que voltassem, que viessem para a igreja católica. Tá? Então isso era um conselho do Bento XVI, que gerou até confusão, discussão, entre esse atrito entre a igreja, só que agora nós vemos aí essa aproximação, né? Inclusive o Papa Francisco recebeu a bênção de um bispo, do arcebispo anglicano, que seria esse Justin Webb, que é o líder da igreja anglicana. E a intenção é, na verdade, não ter mais conversões. A conversão é você ser uma boa pessoa. Tá? Então aí vem aquelas meias palavras, aquela duplicidade, que as pessoas fazem confusão, mas na realidade é isso, que é muito perigoso. O maior perigo do ecumenismo atual é transformar futuramente as pessoas em pessoas sem religião. Se você concorda com tudo, mais tarde você não vai concordar com mais nada. Se você concorda que a igreja anglicana, a igreja protestante, a Umbanda, o Espiritismo, o hinduísmo, o budismo e a Igreja Católica são tudo a mesma coisa, Deus está em todos os lugares e abençoando todo mundo e está tudo certo, então você não acredita em nada. Você acredita em algo genérico, que Deus apenas em cada lugar fez uma igreja, ponto final. Você não precisa se converter, os apóstolos morreram à toa, Jesus morreu à toa, né? Porque Jesus morreu por quê? Para nos salvar, pela nossa conversão, né? Perdoar nossos pecados. Mas aí vem os líderes de nossa igreja concordando com muitas coisas, abraçando as outras crenças e em muitos lugares encarando como se fosse verdade, tá? Como se fosse bom, concordando com o protestantismo, que foi algo triste, que foi uma separação. Martim Lutero e entre outros protestantes que se desligaram da Igreja Católica, foi um cisma, a Igreja Ortodoxa e assim por diante. Todo cisma é ruim, toda divisão é ruim, é triste. Né? Nós vemos a igreja dividida hoje entre os sede-vacantistas e as pessoas que seguem ainda o Papa, né? E as pessoas estão cada vez mais confusas, não entendem que estar na Igreja Católica, reconhecer que tem um Papa, tá?
Não importa se o Papa faz coisas boas ou ruins, ele é o Papa da Igreja Católica e nós temos que estar no barco de Pedro, no barco da Igreja Católica. Não devemos sair e decretar sede vacância. Não é uma coisa simples assim, ninguém tem essa capacidade. Ah, está sede vacante. Não está sede vacante, tem um Papa lá. Tá? Não importa quem ele seja, é um Papa. O Papa está lá. Tá? O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana atual. Tá? Você concordando ou não, a Igreja tem um Papa. Okay? Então, o que nós podemos fazer é concordar com ele ou não. Como? Ser rebelde? Ser contra a Igreja? Não. Concordar naquilo que está de acordo com a doutrina católica. Se somos católicos, temos que agir como católicos. Se a gente quer ser católico, devemos nos confessar, devemos seguir os sacramentos, devemos respeitar a Igreja Católica. Só que a gente vê muitos aí concordando, abraçando as outras crenças. Uma coisa é o diálogo ecumênico que devemos ter, mas sempre manter nossa posição. Assim como São Paulo fazia, como os santos, os apóstolos, né? Então é essa a realidade que nós temos que fazer. Porque do jeito que está caminhando, se aceitarmos tudo, em breve a crise de fé só tende a aumentar. Não vai melhorar. Vai chegar numa crença, lá no futuro, uma crença genérica, que existe um Deus, não existe inferno nem nada, é apenas uma energia e você é seu próprio Deus. Aí não importa quem apareceu, Deus mandou outras pessoas, não foi só Jesus, e assim por diante. Sabe muito bem aonde eu quero chegar, né? Nessa união de religiões. Mas é besteira, o Papa simplesmente se encontrou lá, respeita as religiões e tal, mas não existe mais a conversa de conversão. A conversão à Igreja Católica. Vocês podem reparar, não existe mais isso. Você tem que ser católico. Não. Não existe mais isso, um esforço para a conversão, que nem acontece com as outras religiões. Os pastores protestantes, né, e assim por diante, tem um esforço tremendo, bate de porta em porta para te forçar e fala para poder você se converter à religião deles. Mas não vemos a mesma coisa, o mesmo entusiasmo com a Igreja Católica. Que, o que importa é você estar bem, acreditar em Cristo e tal. Então a Igreja Católica hoje não fala mais de conversão. Fala mais de união, né, estarmos juntos e trabalharmos juntos. A Igreja Católica anglicana com todas as crenças, o islamismo e assim por diante. Não tem essa religião católica, e se você quiser conhecê-la, seja bem-vindo, mas essa é a nossa crença, nós pensamos assim. Tá? Nós não concordamos com o jeito, com a sua doutrina, mas respeitamos. Tá? É diferente do que você concordar, assim, de você estar junto e deixar para lá e não ter, receber bênçãos, colocar um bispo que não é católico na igreja católica celebrando. Aqui no Brasil já aconteceu de pastor protestante co-celebrar com o padre. Então é algo assim complicado. Nós temos que lutar pela Igreja Católica, pela conversão, para que a gente continue tendo a nossa identidade. A Igreja Católica tem que preservar a sua identidade, para que ela não vire, né, uma forma genérica apenas, como dizia muita gente lá no passado, alguns filósofos falando que o mundo, as outras crenças, o sistema quer transformar a Igreja Católica, porque ela é a mais influente, é a maior, a Igreja de Cristo, transformar a Igreja Católica num centrão de religiões, apenas ser um ponto de encontro das outras religiões. Isso não pode acontecer. Amém? Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.